Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O fariseu e o publicano. Jesus contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Porque a fé não é congruente aos soberbos, mas sim aos humildes, acresce Nosso Senhor a parábola da humildade para distingui-la da soberba. Jesus contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Teofilacto Diócrida. Porque a soberba sobrecede as demais paixões no vexar a mente dos homens, tanto mais nos instrui Nosso Senhor a respeito dela. Ora, a soberba é com efeito menosprezo a Deus. Sempre que alguém se atribui a si mesmo e não a Deus os méritos das boas obras que executa, que faz senão negá-lo? Dirige-se essa parábola àqueles que, confiando demasiado em si próprios, deixam de atribuir a Deus a glória das boas obras que fazem, sendo levados com isso a desprezar os demais. Ela deixa claro que a justiça, em que aproxima os homens de Deus, se vai acompanhada de soberba, lança o homem no inferno pelo que segue. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Astério, o grego. Como nos ensinasse Nosso Senhor na parábola da viúva e do juiz iníquo, o desvelo pela oração, instrui-nos agora, por meio do contraste entre o fariseu e o publicano, acerca do modo pelo qual lhe devemos suplicar, para que a oração não seja infrutífera. A prece imprudente do fariseu mereceu-lhe a condenação de Cristo. Prossegue. O fariseu de pé orava interiormente deste modo. Teofilacto Diócrida. Diz Nosso Senhor que o fariseu estava de pé para significar o alto conceito que tinha de si. A atitude dele traía soberba. São Basílio. Orava no seu interior como se não dirigisse a Deus, porque volvia-se a si próprio por conta do orgulho. Segue-se. Ó Deus, eu te dou graças. Santo Agostinho. O fariseu não é repreendido porque dava graças a Deus, mas porque não pedia nada para si. Logo, se vives a pleno e nada te falta, não há por que suplicares dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. Que sucederá, pois, ao homem ímpio e desprezador da graça, quando mesmo quem rende graças, embora com soberba, é repreendido? Tomem tento aqueles que dizem: se foi Deus que me fez homem, sou eu, de mim, que me faço justo. Ah, és pior do que o fariseu com seu orgulho. De fato, este dava-se por justo, mas pelo menos também rendia graças a Deus. Teofilacto Diócrida.
considera com atenção a oração do fariseu. Primeiro, enumera os pecados de que se crê isento. Em seguida, as virtudes que cuida ter. Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Santo Agostinho. Melhor dissesse, não sou como os mais dos homens. Porém, o que tenciona a dizer com os outros homens, senão todos, exceto ele próprio? Eu, diz, sou justo aos demais pecadores. São Gregório Magno. São 4 as maneiras em que se avulta nas almas o tumor da soberba. Primeiro, quando não põe dúvidas de que são a única fonte de bens. O segundo modo se dá quando cuidam que as graças recebidas são a paga de seus méritos. Uma terceira maneira, quando se jactam de um bem que não possuem. Finalmente, quando para darem de si boa prova, desprezam os demais como se possuíssem o que estes desejam. Assim, o fariseu se atribui a si mesmo os méritos das suas boas obras. Santo Agostinho. Estando próximos o publicano e o fariseu, tanto maior foi para este a tentação do orgulho. Prossegue, nem como este publicano, como se dissesse, eu sou único, ele é igual aos demais. São João Crisóstomo. Não bastou para o fariseu mostrar o desprezo que nutria por todo o gênero humano, mas ataca também o publicano. Se eu não tivesse feito, sua falta seria menor. Porém, a um só tempo, ofende os ausentes e veste os presentes. Ora, a ação de graças não consiste no alancear os outros homens. Quando renderes graças a Deus, que ele te baste a ti. Não te dirijas aos demais homens, nem condenes o teu próximo. São Basílio. Difere o orgulhoso do caluniador apenas em aparência. Este se ocupa em ofender os demais, aquele em enaltecer-se a si mesmo. São João Crisóstomo. Quem diz mal do próximo prejudica tanto a si mesmo quanto aos outros. Em primeiro lugar, faz o mal para quem o ouve. Este é pecador, alegra-se com o fato de descobrir em outrem a mesma culpabilidade que carrega consigo. Se, porém, é justo, o caluniar só faz aumentar-lhe o orgulho, porque, tomando ciência da falta alheia, crê-se superior. Ofende também, em segundo lugar, a toda a igreja. Quem o escuta caluniar acaba por não apenas censurar o caluniador, mas também por estender seu desprezo a toda a religião cristã. Em terceiro lugar, dá ocasião a que se blasfeme contra Deus, porque assim como as boas obras exaltam seu nome, assim também as más obras o blasfemam. Em quarto lugar, confunde a própria vítima da calúnia, tornando-a mais petulante e hostil. Por conseguinte, fica claro que merece o maldizente ser castigado por suas palavras. Teofilacto Diócrida. Convém, pois, não apenas evitar o mal, mas praticar o bem. Por isso que, como dissesse, não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, acresce em contraposição, jejuo 2 vezes por semana. A palavra sábado em latim representa o transcurso inteiro da semana, até o último dia, voltado ao descanso. Os fariseus, portanto, jejuavam nas segundas e quintas-feiras. Opôs ao crime de adultério os jejuns, porque da voluptuosidade nasce a lascívia. Aos ladrões injustos, contrapôs o dízimo. Pago o dízimo de todos os meus rendimentos, como se dissesse, vou tão longe da rapina e das más obras que distribuo meus próprios bens. São Gregório Magno. Com o exaltar-se a si próprio, acabou por abrir a fortaleza de seu coração, que em vão cerrara por meio da oração e do jejum aos inimigos que a sitiavam. Inúteis são todas as fortificações se um ponto há desprotegido. Santo Agostinho. Procura entre as palavras do fariseu e verás que em nenhum momento ele rogou a Deus. Com efeito, havia subido para orar, porém não quis fazê-lo de fato, senão exaltar-se a si mesmo e insultar o publicano que orava. Este, porém, bem que posto de largo pela consciência culpada, aproximava-se de Deus por meio da piedade, pelo que segue. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu. Teofilacto Diócrida.
em que o publicano estivesse de pé, muito distava do fariseu, não apenas à conta das palavras e atitude, senão também pela contrição do coração. Não ousava levantar os olhos ao céu, porque os havia por indignos da visão celestial, desde que sempre estiveram a buscar as coisas da terra. Mas batia no peito, como se punisse o próprio coração, trabalhado de maus pensamentos, e procurasse despertá-lo do sono que se tinha. Razão porque não buscava senão a piedade de Deus, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. São João Crisóstomo. Tendo ouvido as palavras, porque não sou como este publicano, não se indignou, antes compungiu-se. Se o fariseu descobria-lhe a ferida, o publicano buscava o remédio. Portanto, que ninguém pronuncie estas palavras cheias de frieza. Não me atrevo, tenho vergonha, não posso dizê-lo. Essas vexações são obra do diabo, que deseja fechar-te as portas que levam a Deus. Santo Agostinho. Por que te perguntas se Deus perdoa quando Ele próprio o afirma? Estando longe, acercava-se de Deus que o ouvia de perto, porque sendo o Senhor excelso, todavia olha as coisas humildes, e não alteava os olhos ao céu a pedir que Deus olhasse para ele. A própria consciência o atraía para baixo, a esperança, porém, o punha levantado. Batia no peito e castigava-se a si mesmo, e o Senhor o perdoava porque se confessava. Ouviste o acusador soberbo e o réu humilde. Ouve agora a sentença do juiz. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. São João Crisóstomo. Essa parábola representa como que duas aurigas na pista de corrida, cada uma delas a carregar um condutor. Numa, a justiça unida à soberba, noutra, o pecado à humildade. Aquela do pecado supera da justiça, não pela própria força, mas pela conjunção com a humildade. A outra fica para trás, não pela debilidade da justiça, mas pelo peso e inchaço da soberba. Assim como a humildade supera o peso do pecado e, saindo de si mesma, alcança Deus, assim também a soberba, com sua imensa massa, verga a própria justiça. Daí que, ainda que faças uma multidão de boas obras, se elas forem para ti ocasião de soberba, perderás o fruto da tua oração. Ao contrário, ainda que carregues contigo o peso de 1000 pecados, te creis o menor dentre todos, alcançarás muita confiança em Deus. Expõe Nosso Senhor em seguida os fundamentos da sentença que passara, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra humildade encerra o seu tanto de sentidos. Ela significa, por exemplo, certa virtude, segundo o dito de Davi: Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Há também a humildade que emerge do sofrimento, segundo o mesmo salmista: Humilhou a minha vida até o chão. Por fim, há aquela humildade que se segue ao pecado, a soberba e a cobiça insaciável por riquezas. Que pode haver de mais humilhante do que fazer-se escravo, tornar-se vil e rebaixar-se pelo dinheiro, tendo por coisa de grande monta? São Basílio. Há, todavia, um orgulho saudável que, desviando-se do que é vil, torna a alma magnânima, elevando-a na virtude. Essa elevação da alma consiste no dominar a tristeza e no suportar as tribulações com uma nobre fortaleza, que menospreza as coisas terrenas e aprecia as celestes. Esta grandeza de alma difere da arrogância, filha do orgulho, como difere a robustez de um corpo saudável da obesidade de um hidrópico. São João Crisóstomo. Essa inchação da soberba pode derribar do céu o homem desprevenido. A humildade, contudo, resgata-o do abismo do pecado. Esta justificou o publicano ante o fariseu e conduziu o bom ladrão ao paraíso, que lá chegou antes dos apóstolos. Aquela, contudo, contaminou até mesmo as potestades incorpóreas. Ademais, se a humildade, ainda que acompanhada de pecados, avança com tanta facilidade que ultrapassa a justiça maculada pela soberba, tanto mais avançará se unida à justiça. Ela apresentar-se-á com grande confiança no tribunal divino entre os anjos,
Por outro lado, se a união do orgulho com a justiça tem um condão de derrubar esta última, em que inferno lançar-nos-á se lhe acrescentarmos o pecado? Digo isto não para que menosprezemos a justiça, senão para evitarmos o orgulho. Teofilacto Diócrida. É possível, porém, que alguns se admirem do que o fariseu seja condenado tendo dito tão poucas palavras, ao passo que Jó, proferindo muitas, tenha sido coroado. Eis o motivo. O fariseu recriminava os demais sem nenhuma razão convincente, ao passo que Jó publicava para a maior glória de Deus as próprias virtudes, porque pressionado tanto por seus amigos quanto pelas penas que o turbavam, deste modo incentivando os homens a não desistirem da busca da virtude. São Beda. O fariseu, figuradamente, representa o povo judeu, que, fiando-se na justiça da lei, gabava-se dos seus méritos. O publicano, por seu turno, figura os gentios que, estando longe de Deus, confessavam os próprios pecados. O orgulho daquele lhe valeu grandes humilhações. A contrição deste, ao contrário, alçou-o meritoriamente para o alto. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.